Ministra da tua casa, ó Pai, neste lugar. Ó Deus, assim como o Senhor tem falado ao nosso coração, visita ela, ó Pai, visita o interior dela, o coração dela nessa noite. Ó Pai amado, ó Pai querido, e que através dela, ó Pai, como instrumento vive em tuas mãos, possa falar conosco através da tua palavra. Usa ela, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Oh, glória, sempre é de muita alegria em poder estar cultuando juntamente com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pastor amado, pastora Nazaré, senhora Jana. Vai chorar. Oh, glória. Aleluia. Todos os irmãos, que eu conheço. Aleluia. Está comigo me acompanhando a pastora Valdineia. Glória a Jesus. Aleluia. O qual me acompanha desde que eu aceitei Jesus. Aleluia. Já falei dela, mas já pastor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Minha mãe na fé, né, irmãos? Oh, glória. Aleluia. Ela é Elias, eu sou Eliseu, sou aprendizado dela. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos nós, aleluia, temos um Elias na nossa vida, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, estamos alegres, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Oh, glória. Foi me dado um tema, João 8, é isso, meu pastor? João 8. Acho que eu até pensei em procurar um texto na Bíblia, do qual nós podemos, aleluia, procurar em toda a Bíblia que iremos encontrar, mas eu acho que a palavra, esse capítulo de João 8, no versículo 32, ele já fala por si próprio, aleluia, em nossas vidas. Porque essa é a nossa realidade dentro do Evangelho. Porque foi para isso que Jesus, aleluia, ele veio. Para que, através dessa verdade, pudéssemos hoje estar aqui glorificando o nome dele. Não existe outra verdade. Quando você lê, aleluia, esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, não que em outros capítulos e versículos não aconteça, aleluia, nós estamos falando de uma verdade muito mais que verdadeira, que é o Senhor Jesus. Aleluia, aqui Ele está nos instruindo e dizendo, nos dando a chave para a libertação da nossa vida. Porque não somos libertos, nos libertamos todos os dias. Aleluia, estamos nesse caminho. Porque o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Então, se estamos aqui é porque nós estamos nesse caminho, para que essa verdade venha a ser revelada todos os dias dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique à vontade, vamos ler comigo nesta noite, Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Capítulo 8, do seu versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus:
verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, então sente adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que versículo maravilhoso. Mais uma vez, Jesus, através dos seus discurso e ensinamento, ele está revelando no meio de todos quem ele é e para que ele veio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade, ela confrontava todos. Quando essa verdade, ela entrou dentro do templo, um templo do qual acreditavam apenas naquilo que cabia para cada um deles. Aleluia. A Bíblia diz que os judeus, eles criam nos Pentateuco, criam no ensinamento de Moisés, criam em Abraão, oh glória. Mas o mais interessante é que esse texto, ele vai nos trazer uma revelação de que eles vão confrontar Jesus dizendo que são conhecedores e criam em Abraão. Aleluia. Mais uma vez eles vão se contradizer em duas palavras, porque se eles acreditavam e criam na fé de Abraão, não conheceram e não receberam Jesus, porque desde o princípio de todas as coisas, ele já tinha sido revelado que ele viria. Aleluia. Então fica difícil para aqueles que são discípulos, para aqueles que são servos, para aqueles que aceitam e reconhecem e confessam Jesus como teu Salvador, aleluia, dizer que conhece algo, mas não por inteiro e sim pela metade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos aqueles que reconhecem essa palavra, essa profecia,
aprisionado. Aquilo que anos e anos vai passando, não consegue, eu não alcanço, eu não conquisto, mas eu não consigo compreender o porquê. Eu não consigo entender o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Se você avaliar o texto, aleluia, aí ele vai dizer, aleluia, glória a Deus, aleluia, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Eles se consideravam libertos. Oh, irmão, tu me decanta abaixo. Eles se consideravam libertos, irmãos, olha. Mas aí a palavra vai confrontar a eles em dizer, aleluia, nunca servimos ninguém. Como diz tu, sereis livre, aleluia. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meu Deus, aleluia. Porque o servo, aquele que é servo do pecado, ele não consegue ficar dentro de casa. Meu Deus, aleluia. Aí ele diz que eles não são servos, eles nunca viveram cativos, mas o cativeiro estava dentro deles. O maior cativeiro que pode haver no ser humano, é mais fácil dizer que o cativeiro é aqueles que estão algemados, presos dentro de um presídio. É fácil dizermos que aqueles que estão aprisionados é aqueles que estão lá fora, na cocaína, na maconha, portando uma pistola e um fuzil. É fácil olharmos para o homem quando está lá no prostíbulo e falar, coitado, coitada dela, está aprisionado na prostituição. Aleluia. Só que o maior cativeiro de nossas vidas está dentro de nós. Porque existem coisas trancadas. Existem muitas caixinhas guardadas dentro do homem que precisa ser aberta. Por quê? Porque a mente está cativa. A mente está aprisionada. O coração está trancado. Eu não sei de que forma Jesus vai usar os pregadores que vão ministrar durante essa campanha de libertação, mas hoje eu vim trazer essa mensagem da parte de Deus para mim e para você. Aleluia! É a segunda volta dessa campanha. Aleluia! E Jesus vem dizer para mim e para você, Ele quer abrir essa caixinha que está trancada dentro do teu coração. Ele quer abrir a tua mente, aleluia, que está cauterizada por coisas do passado que não deixa você enxergar o hoje e fica aprisionado em vidas passadas. Porque Jesus nos chamou para um novo tempo. Jesus nos chamou para escrever uma nova história. Aleluia. Oh, glória, o Senhor não quer que ficamos presos na mentira. Aleluia, Ele é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E quem anda nessa verdade, ele não anda em escuridão, ele não anda em treva, ele não fica cativo, ele não fica aprisionado. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso se libertar de sentimentos que te ferem, que te magoam. Louvado seja o nome do Senhor. Sentimento que não deixa você liberar perdão. Está preso nessa dor.
avivamento cresce, a obra cresce, a tua família cresce. E só tem como crescer, só tem como expandir em toda a nossa totalidade da nossa vida, irmãos. Quando dentro de nós começa a se ampliar os horizontes espirituais. Quando você entender e compreender que sozinho, aprisionado, aleluia, você não vai conseguir. É por isso essa campanha de libertação. Jesus está nos chamando para o altar, está nos chamando para dentro. Aleluia, como fez com aquele homem, com a mão espirrada, chamou ele para o meio, para que o milagre pudesse acontecer. Glória a Deus, aleluia. A verdade confronta. Aleluia, é verdade. Viver uma vida na verdade é ter certeza que talvez está confrontando alguém lá fora, mas a alegria do Senhor está dentro de você. A verdade vai confrontar lá dentro do teu lar. A verdade vai confrontar lá dentro do teu trabalho. A verdade vai confrontar lá no seio da tua comunidade. É por isso, aleluia, que muitas das vezes você não entende alguns confrontos. É porque a verdade, ela é assim, ela limpa. É a verdade que é Jesus. Foi por isso que ele foi rejeitado. É por isso que ele foi caluniado. Foi por isso que ele foi entregue morte de cruz. Mas às vezes não queremos pagar o preço porque não queremos abrir mão. Porque nós, quando começamos a ser confrontados pela verdade e começa a viver a verdade, o confronto primeiro ele não vem fora, ele vem dentro. E você não quer pagar o preço. Que preço é esse, pastora? Da renúncia. Irmão, aleluia, aleluia, é assim, aleluia, a renúncia, ela vai nos ensinar a dizer não. Só que eu não consigo dizer não. E aí o não que você não consegue dizer faz com que muitas das vezes permanecemos aonde? Na mentira. Meu Deus. Aquela mentirinha que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que é só para apaziguar o ambiente, que é só para não trazer tribulação, porque não queremos ser confrontados. Isso foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo, através desta palavra. É pequenas coisas, não são muitas coisas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para não trazer confronto, para não entristecer alguém. Aí você deixa de ampliar a tua vida espiritual, você deixa de crescer
Messias. Aleluia! Não significa que comecei errado, que eu tenho que terminar errado. Oh, glória! Se nós observarmos bem, a nossa vida ela não começa certa, geralmente ela sempre começa de forma errada. Só que dá trabalho. Quando você pega uma casa quebrada, para reconstruir ela, vai te dar um pouco de trabalho. Primeiro, você não conhece como foi o firmamento da fundação da casa. Aí fica difícil. Aleluia. Porque Jesus, o instrutor, aleluia, o grande arquiteto, ele tem que mexer com toda a estrutura. Porque se ele não calcificar bem esses alicerces, vai dar problema lá na frente. Como que eu posso enxergar isso, pastora? Olha para dentro de você. Não é olha para a vida do teu irmão. Não é isso, irmão. Nós não somos acusadores porque nós não somos demônio. Nós muitas das vezes nos preocupamos com a vida espiritual alheia, com a vida de outras pessoas, e deixamos de olhar para dentro de nós. Se preocupamos tanto com todo mundo e esquecemos de nós. Aleluia, glória a Deus. Você precisa se focalizar em você. Oh, Deus. Porque quando você for uma estrutura, você vai conseguir ajudar alguém a ser edificado. Aleluia. Oh, glória. Quando você tiver estrutura, você vai conseguir ser usado por Deus para curar alguém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos que passaram por esta Bíblia, por esta palavra, teve que ser confrontado por alguém. Aleluia. E melhor ser servo do Deus Altíssimo do que viver prostrado. Aleluia. No pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ficar prostrado diante desta situação que você não consegue ter força para se levantar. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor quer nos fazer uma nova criatura. Ele quer fazer-nos homens e mulheres missionários. Aleluia, glória a Deus. Para que possamos dar continuidade nesse evangelho. Aleluia. E que não vai se demorar muito. Vai ouvir a trombeta soar. Porque o tempo já está se findando. Se nós olharmos lá para fora, os acontecimentos e sinais, e muitas das vezes queremos um sinal de Deus, e o Senhor Jesus disse: olha, eu não darei outro sinal para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Por onde Jesus passava havia libertação, porque ele se declarava ser a luz do mundo, e quem anda na verdade ele resplandece nas trevas. Oh, glória. A Bíblia fala sobre um leproso que quando se depara com Jesus vai dizer: Senhor, se quiseres, tu pode me curar. E Jesus falou o que para ele?
Quero. Jesus sempre quer. O Senhor sempre quer curar eu e você. Ele sempre quer nos libertar. Ele sempre quer se revelar para mim e para você. Mas o problema, a pergunta é: você quer? Você quer se libertar? Glória a Deus. Eu creio que sim, porque senão você não estava aqui nessa noite. Mas o que é que te falta? Força. Receba força nessa noite. Aleluia. Receba coragem nessa noite. Glória, glória, glória. Aleluia. Dê o primeiro passo nessa noite. Ouve a voz do teu Senhor nessa noite. Porque quando ele entendeu, quando Jesus disse para ele, quero, o que aconteceu? Ele ficou totalmente livre. Eu quero, mas eu preciso, aleluia. Eu estou orando ainda a Deus para algumas coisas. Eu ainda preciso, pastora, perder, tirar esse vício da minha vida. Eu quero, pastora, mas eu não tenho força. Eu tenho orado. Eu até faço campanha. Aleluia. Oh, glória. Mas às vezes é mais forte do que eu. Glória a Deus. Demando e tentando. Nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível para você, basta você ver. Mas eu creio, mas você quer ver. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Glória a Deus. Aleluia. E se você esperar para ver com os teus olhos, você não vai ver nada. Aleluia. Eu me lembro uma vez, o meu irmão, ele enxergava e ele ficou cego, ele perdeu a visão dele. Aleluia. E ele foi para o hospital comigo, Santa Beatriz, cheio de esperança, cheio de expectativa. E ele falou assim para mim dentro do ônibus: irmã, eu vou entrar lá dentro daquele hospital e o médico vai marcar a minha cirurgia na Baixurianderebecaio. E eu vou poder voltar a enxergar, eu vou poder voltar a trabalhar. Aleluia. E argumentou muitas outras coisas. E quando chegamos dentro daquele consultório do Santa Beatriz, ele sentou. O médico foi muito objetivo. E quando eu e você se depara, aleluia, com esse jeito, a gente vai dizer assim: não tem sentimento. Foi como o ortopedista falou para mim. Eu falei: esse homem é frio. Ele não tem sentimento humano. É possível. É porque às vezes você tem que ser confrontado. Aleluia. As pessoas têm que ser objetivas. Porque se eu não for objetivo, eu não vou resolver o problema. E aí ele falou assim, o médico entrou e falou assim: doutor, hoje o Senhor vai marcar minha cirurgia, né? Para me poder operar. E ele alegre. O médico olhou para ele e falou: seu Cláudio, eu vou ser bem objetivo com o senhor. O seu problema é irreversível. Ele: não, mas se eu operar, eu vou voltar a enxergar. E falou: o senhor não está entendendo, seu Cláudio. Ó, irmão, o médico já falou assim para
espiritual, o senhor não vai voltar mais a enxergar. O senhor só tem 1% da tua visão esquerda. E é por esse 1% que nós vamos lutar para que o Senhor não perca. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que o doutor Jesus está dizendo para mim e para você? Que existem causas da nossa vida que não é de hoje, não é de ontem, aleluia, é de anos, é de século atrás. Deixa eu te dizer, aleluia, para Jesus nada é impossível. Ele falou: olha, eu vou passar um colírio, que esse colírio vai abrir um pouco a tua visão de dia, vai fazer com que tu enxergue muito pouco, mas você vai enxergar. Vou mudar, aleluia, os seus óculos, vou colocar um grau maior para que te ajude, aleluia, mas é somente o que eu posso fazer. E agora, irmão, na hora de ir embora, esse que é o problema, porque eu sou a irmã e eu vou com ele dentro do ônibus chorando, e eu precisava consolar ele. E você consolar alguém que está diante de um decreto, aleluia, que é irreversível, muitas das vezes você não tem palavra, mas Jesus tem. Jesus tem palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que te liberta e que te faz enxergar aquilo que você até hoje não consegue ver. Olha a baixura. Ele quer te tirar desse cativeiro. Ele quer ampliar a tua visão. Ele quer fazer com que você venha enxergar aonde o início do que você precisa para recomeçar. Só que recomeçar dá trabalho. Aí ele foi falando: agora minha esperança acabou, irmão. Eu nunca mais vou voltar a enxergar. Eu pensei que ia voltar a trabalhar. Eu pensei que ia voltar a andar, caminhar, fazer tudo que eu fazia, irmão. A partir de agora eu não vou fazer mais. E eu dentro do 62, aleluia, ele não podia ver, aleluia, as lágrimas descendo em mim. E eu perguntando: Deus, me dá palavra. Senhor, me ensina o que eu tenho, instrui o que eu tenho que dizer para ele agora. Oh Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus me tomou. Eu falei para ele: olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o teu tempo de enxergar carnalmente sobre a face da terra, o homem pode até ter dito que acabou, mas você jamais vai deixar de enxergar com os olhos de Cristo a visão do Espírito. Ele vai te conduzir, ele vai te guiar, ele vai fazer você andar em caminho que quando você enxergava com os teus olhos carnais, você não conseguia.
O difícil não é aqui fora, nem ninguém que está impedindo, não. Está aqui dentro. Aleluia. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Ninguém consegue impedir tudo que Deus tem para fazer na tua vida. O único que pode impedir é eu e você. Aleluia. Porque, aleluia, essa verdade, ela vai mostrar que a nossa mente é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Não é um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, corruptível. Que vai chegar naquele grande picar, que é a glória celestial. Mas é um corpo incorruptível. Está aprisionado a coisas materiais. Está aprisionado a homem, a mulher. Está aprisionado a negócio. Aleluia, para com isso. O Senhor te desprender dessas coisas. Deus poderoso. Ei, irmãos, não parece não, mas é verdade. O nosso coração é enorme. E por isso damos legalidade para ele se aprender muitas coisas. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aí ficamos presos, cativos, oprimidos. Olha aí o tempo aí, depressão. O povo está deprimido. A depressão está trazendo espírito de suicídio. A depressão está colocando muitos cativos. Está colocando muitos angustiados. O povo quer viver aprisionado à carne. Não quer se libertar dos sentimentos carnais. Glória a Deus. Ô irmão, quer viver uma vida limpa com Cristo? Se quiseres, pode me limpar, Senhor. Glória a Deus. Se quiseres, pode me purificar, Senhor. Se quiseres, o Senhor pode, aleluia, fazer com que eu venha novamente, aleluia, voltar ao templo para adorar. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me integrar novamente no mundo social, onde eu já não consigo mais chegar. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode reconstruir a minha família. Aleluia. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me leva novamente aonde eu deixei cair a minha ferramenta. Aleluia, Deus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor restaura os meus sentimentos Meu Deus, aleluia. e tira essa pedra de dentro de mim. Senhor, irmãos, é tantos porquê, Meu Deus, aleluia. é tanto se tu quiseres, e esquecendo o que Ele quer. Tudo isso Ele quer. Oh, glória. Tudo isso o Senhor quer. Você lembra? Jesus está palestrando no templo. Daqui a pouco vem alguém e joga onde? Uma pedidora. Aí, Jesus. Aí, ó. Ó, a lei de Moisés diz que essa mulher ali, ó, ela foi pega no seu próprio ato, adulterando. E diz que ela tem que morrer apedrejada. E tu, o que tu dizes? Meu Deus, aleluia. Só que aqueles que estavam condenando ela, um deles estava com ela, mas não foi apresentado. Aí a Bíblia diz que Jesus o quê? Ele se agacha, escreve. Glória a Deus, aleluia. Ele condenou alguém? Não, aleluia.
trouxe uma reflexão para cada um que ali estava. Ele poderia até mesmo contar quem estava com ela. Vocês trouxeram ela, mas não trouxe quem estava com ela, que ela foi pega no seu próprio ato. Como que é isso? Eu não estou entendendo. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, irmãos, que está sobre a nossa vida. Porque Ele nos dá. Satanás todo dia tenta nos acusar. E Ele age com a tua misericórdia. Aleluia, Deus. Jesus agacha e olha para eles, levanta, olha para eles e fala assim: ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia, glória a Deus. Ele não veio para ir contra ele, mas Ele veio nos apresentar a graça. Ele veio nos apresentar o amor. Aleluia, Ele veio mostrar para mim e para você que Ele é justiça. A Bíblia diz que saiu um por um, armando a tua pedra no chão e foi embora. Quando Ele atravessa Samaria, tem alguém lá. Uma mulher em plena luz do dia, uma quintura, por volta de meio-dia. Meu Deus, aleluia. Só quente, indo buscar água, porque o cântaro dela estava vazio. Olha aí, Não tinha nada, não tinha uma gotinha de água. E aquilo que ela até pegava no poço, podia naquele momento saciar a sede dela. Mas não ia produzir nada, era só um momento. Aí Jesus diz, sabe o quê? Aleluia! Que Ele quer te libertar através da verdade nessa noite. É por isso que o Espírito Santo de Deus está falando essas coisas para mim e você. aleluia, Deus. O teu cântaro está vazio. Você tem voltado todos os dias no mesmo horário, naquele momento, só para não ser visto por ninguém, só para não ser caluniado por ninguém, só para você, aleluia, não ter que ficar vendo todo dia alguém apontando o dedo para a tua vida, contando a tua história, te chamando de derrotado e dizendo, aleluia, que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução. Conhecerás a verdade e a verdade nos libertará. A verdade entra em Samaria, aleluia, e fez com que uma mulher que aprendeu de uma forma e vai se deparar com essa verdade, a verdade de Jacó. Jesus não despreza ninguém. Oh, Deus, poderoso. Às vezes nos jogamos no cantinho e se fazemos de coitado. Para com isso. Para com isso. Para de ficar se fazendo de coitado, de rejeitado. Aleluia, porque teu pai não rejeita ninguém. O teu pai, ele, aleluia, cuida de cada um de uma maneira especial. Então para com esse espírito de inferioridade, porque tem muito crente assim dentro da igreja. Ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, porque se você mesmo não olha para si próprio, não se valoriza, não se cuida, não se ama, aleluia, vai ficar difícil. Oh, Deus. Aleluia! Jesus disse, mulher, me dá um pouquinho de água aí para beber. Ela falou, se tu fosse judeu, tu saberia que judeu não pede água para samaritano. Aleluia, Deus. Jesus disse, mulher, jovem, mulher, homem, se tu soubesse quem te fala contigo nesse momento, quem te pede água, aleluia,
Aí ela ainda entendeu, achou que estava diante de um profeta. Jesus começa a contar uma história para ela, porque ela ainda não entendeu a verdade que estava diante dela. Glória a Tem Deus. pessoas que para enxergar essa verdade é difícil, hein, pastor? É difícil. Você fala de Jesus, você tenta fazer de tudo, mas ele não consegue entender ainda. Aí Jesus vai entrar numa profundidade com ela. Porque a profundidade só ele sabe. Aleluia. Glória a O Deus. seu interior, só quem sabe é ele. Aleluia. Às vezes usa o profeta, usa o louvor, ministração, usa as orações, usa a palavra. Mas Jesus ainda entendeu que a mente dela não conseguiu entender ainda quem estava diante dela. Aí Jesus vai falar assim para ela: mulher, chama o teu marido. Porque Jesus precisa ir no ponto certo. Então a ferida dela, o problema dela era esse. Ela era julgada por causa disso. Porque passou por vários relacionamentos e não deu certo. Oh, Deus. É, papai. Assim aconteceu na nossa vida também. Verdade. Assim aconteceu na minha vida também. Eu casei com o primeiro namorado. Primeiro namorado eu tive filho. Era jovem, tinha 15 anos. A gente erra muito na nossa vida, irmãos. A gente anda muito errante. Mas graças a Deus Jesus me salvou. Glória a Deus. Jesus me aceitou. Aleluia. Eu confessei ele, mas ele me aceitou. Mulher, chama o teu marido. Ela disse: disseste bem. Ou seja, falaste a verdade. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Jesus quer que eu e você faça. Mas eu vou sair por aí, pastora, falando a minha vida para os outros. Não estou dizendo para você fazer isso. Mas confessar para Jesus. Reconhecer que até hoje você agiu de forma errada. Meu Deus. Reconhecer que até hoje você falou de forma errada. É uma coisinha à toa. Eu errei há 28 anos atrás. E 24 anos eu nunca havia me declarado e me derramado aos pés de Jesus como eu me derramei. Para mim aquilo não fazia diferença na minha vida. Mas existem coisas que muitas das vezes, anos, nós ficamos aprisionados dentro de nós e não confessamos. E a verdade te liberta e ela quer te libertar. Nós não nascemos para viver cativo. E eu me lembro que 4 anos atrás eu estava dentro de um quartinho de guerra que era no meu trabalho. Eu ainda estava trabalhando ali em Caraí. E uma das minhas orações eu me derramei ao Senhor. E o Senhor me tomou dentro daquele quartinho do meu trabalho. Irmãos, eu acho que há muito tempo, foi como se muito tempo eu desejasse fazer aquilo e não conseguia. E eu pedi perdão a Deus de uma forma tão maravilhosa que eu me senti, sabe como? Limpa. Glória a Deus. Porque verdadeiramente eu me arrependi daquilo. Até então, eu tinha aceitado a Jesus, fazia a obra de
Oh, glória! Porque é o tempo. Jesus pode fazer um milagre hoje. Ele pode te libertar daquilo que tu precisa hoje. Mas você precisa crer. Você precisa verdadeiramente, aleluia, abrir o teu coração, a tua alma. Meu Deus, aleluia. E falar: eu aceito, Senhor. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Hoje é a segunda volta, ainda falta 5 voltas para que esta campanha venha terminar. Não venha nessa campanha sem propósito, pelo amor de Deus. Nunca se entre numa campanha sem propósito. Porque quem coloca uma campanha, ele tem um propósito. Porque a obra está crescendo. Então tem um propósito, meu pastor. E você está incluído nesse propósito. Porque a igreja cresce, você cresce, a família cresce. Aleluia. Glória a Deus. Então coloca um propósito. Se você até hoje, nessa segunda volta, você não colocou um propósito aí no teu coração, nessas 7 semanas, hoje você vai sair daqui declarando: eu não termino essa campanha sem receber a minha libertação, sem receber o meu milagre. Eu não aceito. Aleluia. Para que você venha contar vitória. Vitória. Meu Deus, coisa linda. Se coloque sobre os teus pés. Aleluia. Oh, esse aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Meu Deus. Porque Paulo ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não Aleluia. pode te acusar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Glória, glória, glória. Foi pago um alto preço pela tua vida. Glórias a Deus. Não foi vela, não foi galinha, não foi boi, não foi bode. Foi o sangue de um cordeiro imaculado. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Pela minha vida e a tua. Aleluia. Glória a Deus. Então coloque a mão no teu coração. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, nesta noite eu falei somente aquilo que o teu Espírito Santo me direcionou para que eu falasse. Talvez quisesse falar mais coisa, mas foi dessa forma que o Senhor quis falar conosco, Senhor. Muitas palavras, Senhor, talvez não adiantariam, mas quando o teu Espírito Santo ele fala, algo acontece. Obrigado, Senhor. A palavra dessa noite é muito obrigado. Obrigado por este culto. Obrigado por esta campanha. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e fará. Ah, Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, ao decorrer, Pai querido, dessas semanas de campanha, tuas servas, tuas filhas, ainda prepararão, ministrarão, Senhor, a tua palavra. E eu tenho por certeza que o Senhor tem algo especial para cada um, Senhor, que entrar por essas portas. E que no final desta campanha o teu nome venha a ser louvado e glorificado através, aleluia, de nossas vidas. Porque esse é o desejo do nosso coração. Porque é por ti que nós estamos aqui. Deus, ainda nesta oração, em nome de Jesus,
Eu quero colocar este altar em tuas mãos. A vida, Senhor, do teu servo, pastor Leonardo, Senhor, a pastora Nazaré, os 6 obreiros, Senhor, missionário, diácono, presbítero, Senhor, todo corpo de obreiro da tua casa. Continua, Senhor, usando, Pai, esse ministério neste lugar. Como tu tens usado, Senhor, porque ainda não presente, mas distante, Senhor, Pai, eu tenho alegria, Pai querido, de contemplar e ver, Senhor, o teu Espírito trabalhando nesta seara. Meu Deus, seja louvado neste lugar. Continua usando eles para a glória do teu nome, como um canal de bênção, meu Pai, nesta comunidade. Toma aquele pirata nas tuas mãos, Senhor. Toma aquela congregação, Pai querido, aquele mais, Senhor, uma porta que o Senhor nos dá o privilégio de se abrir naquele lugar, para que a tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, ser ministrada. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. A nossa palavra dessa noite é gratidão, em nome de Jesus. A igreja adora o Senhor com as palmas e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem está online, Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus. Amém?